Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E agora, orgulhosamente, eu vou poder sentar aqui nesta cadeirinha e falar pra vocês da minha grande obsessão do momento, não só minha, mas de metade da internet. Luigi Mangione. Vamos lá, vamos recapitular, porque no último Fadel News, as informações que a gente tinha até o momento, né, era do assassinato do CEO da United Healthcare, que é o Brian Thompson. Isso tinha acontecido no dia 4, e até então, a pessoa que tinha atirado estava desaparecida, estava fugindo, né? Eles tinham aí uma pessoa de interesse que eles estavam procurando, eles tinham uma imagem de uma câmera de um Starbucks, que ele tinha dado uma flertadinha com o atendente ali do Starbucks, e tinha baixado a máscara, e essa era a única informação que a gente tinha até então sobre quem era aquela pessoa, né? A única referência de imagem. Mas nessa semana, no dia 10, na terça-feira, o Luigi foi identificado e preso pelo assassinato do CEO da United Healthcare. E a história é a seguinte, e aqui eu vou falar a história que a gente tem até agora e todas as teorias que as pessoas estão falando na internet. A história que a gente tem é que uma pessoa, um funcionário de um McDonald's na Pensilvânia, identificou o Luigi e ligou pro 911, que é tipo um 90 lá dos Estados Unidos. Disse que ele tinha visto uma pessoa muito parecida com as imagens que tinham sido divulgadas até então. A polícia foi lá e prendeu ele, como era na Pensilvânia, não era em Nova York, né, porque o assassinato aconteceu em Nova York. Inicialmente, ele foi preso por porte de arma ilegal, ele tava com uma arma que é considerada como uma ghost gun, que é uma arma que teria sido feita numa impressora 3D, e junto dessa arma um silenciador também. Além disso, ele teria sido preso também com um manifesto onde ele falava as motivações pelas quais ele teria cometido esse atentado. Entre as manifestações, ele falava que ele não tinha nenhum problema com a polícia, que ele respeitava o trabalho deles, mas que esses ratos, eles fizeram por merecer, se referindo ao CEO. Ele também fala que ele finalmente viu o problema, né, do sistema de saúde americano e que ele resolveu, então, fazer o que tinha que ser feito. Além disso, ele também teria sido preso com $8.000 em dinheiro, papelzinho, que é uma coisa que ninguém mais vê na vida, mas era o que ele tinha sido preso, e a identidade falsa que ele teria usado pra ficar num hostel lá em Nova York logo depois do assassinato. Era a mesma identidade com o mesmo nome que ele teria usado. E também uma bolsa que eles chamam de Faraday Bag, que é uma bolsa que você usa pra não ter sinal de telefone. Tipo, se você colocar o seu telefone lá, ele vai ficar sem sinal, não vai pegar e ninguém vai conseguir rastrear. Quando o Luigi foi preso com todas essas coisas, ele teve então uma audiência pra determinar se ele poderia sair com fiança ou não, porque até então o estado de Nova York ainda não tinha entrado com as acusações de assassinato, então a Pensilvânia estava segurando ele, esperando essas acusações chegarem pra eles poderem mandar ele pra Nova York, porque daí eles iam mandar ele pra Nova York, pra ele responder por essas acusações lá. E aí esse dinheiro, né, que ele tava ali, esses $8.000, foi utilizado pra dizer que ele tava em risco de fuga, que provavelmente ele tava planejando sair do país. E o Luigi disse que de todas as coisas que ele tinha sido pego, ele falou que ele não sabia de onde o dinheiro tinha vindo, que ele acreditava que tinha sido plantado nele, e que a tal da bolsa da Faraday Bag, né, que eles estavam falando que ele tava, não era isso, na verdade era uma bolsa à prova d'água. O manifesto exato que estaria com o Luigi não foi divulgado pela imprensa. Foram outros lugares que falaram, então não tem como a gente saber com certeza se era realmente isso que estava escrito ou não. Também foi divulgado pelo TMZ, que é aquele site que sai umas fofocas de celebridade, sabe? Que eles também acharam um caderninho onde tinha lá o manifesto, tinha algumas outras coisas com ele, que dizia que ele tinha pensado em fazer um atentado com uma bomba para matar o CEO, mas que isso corria muito risco de matar pessoas inocentes e que ele não queria que ninguém se ferisse. Só mesmo a pessoa específica que ele estava fazendo o atentado contra. Então que ele jogou fora essa ideia. Um tempo depois, também foi divulgado pela polícia que eles encontraram um match de impressões digitais na cena do crime que eram compatíveis com as digitais do Luigi. Só que aí você pode estar se perguntando como assim, porque ele estava usando luvas durante o assassinato e tinha sido uma coisa super rápida ali, atirado. O que eles disseram é que eles encontraram essas digitais em uma embalagem de barrinha de proteína que eles encontraram na cena do crime. Só que aí, gente, depois disso, quando foi divulgado, né, quem era o Luigi, etc., a internet foi abaixo. E aqui eu quero deixar muito claro, pra você que tá achando que as pessoas estão enlouquecidas, porque o Luigi
é bonito e um grande gostoso? Não é por causa disso. Porque antes mesmo de ser divulgado, de fato, quem ele era, o rosto dele ou o que fosse, as pessoas já estavam do lado dele, né? Como eu falei no último vídeo. As pessoas já estavam, em grande parte na internet, do lado dele. Dava pra perceber, tanto pelos comentários, quanto pelos likes, nas notícias que estavam saindo. A grande população geral, principalmente nos Estados Unidos, que é onde aconteceu, né, e é onde eles têm todo esse grande problema que não tem SUS lá, estava do lado do Luigi. E aí, o fato de que ele é um gostoso só fez com que as pessoas ficassem tão mais obcecadas, porque não só as pessoas estão apoiando um cara que assassinou o CEO de uma coisa que eles consideram como um grande problema da nação deles, como esse cara ainda por cima é bonito. Se você acha que essa grande obsessão é só porque o Luigi é bonito, você não entendeu o que tá acontecendo. Mas as pessoas destrincharam a vida do Luigi. Destrincharam completamente. Acharam o perfil dele no Twitter, acharam um perfil dele no Goodreads, onde tem 295 livros lidos, muitos deles falando sobre dor na coluna. Acharam o que seria um perfil, provavelmente, dele no Reddit, que também falava sobre dor na coluna. O perfil dele no Twitter que eles encontraram também tem na foto de capa uma foto dele, sem camisa, um gostoso, a foto de um raio-x mostrando pinos na coluna, que seria um raio-x dele, e uma foto de um Pokémon. Encontraram também nesse mesmo perfil, né, do Twitter, mensagens de amigos dele perguntando aonde ele tava. E aí a família também começou a aparecer e foi construindo, então, uma narrativa baseada tanto no que as pessoas que conheciam o Luigi falam, quanto também nas informações que tem na internet. E a narrativa é de que ele teria uma dor crônica na coluna, que impossibilitava ele de fazer muitas coisas. Ele passou um tempo no Havaí e passou um tempo no Japão, e pessoas que conviveram com ele lá falaram que realmente era uma coisa que muitas vezes ele tinha que ficar de cama, ele não conseguia fazer as atividades, e que foi dito por ele para várias pessoas que ele não conseguia nem ter relações íntimas com ninguém de tamanha dor que ele sentia na coluna. Ele, então, teria feito uma cirurgia na coluna, que depois que ele fez essa cirurgia, tudo mudou. Ele desapareceu, a família não tinha mais contato com ele, então a família não sabia de nada do que estava acontecendo. Eles mesmos soltaram uma nota dizendo que eles não estavam sabendo desse assassinato, eles não sabiam de nada, e tudo que eles sabiam era o que tinha sido divulgado na mídia. Porque o Luigi tinha sido dado como desaparecido, inclusive, em novembro, pela mãe dele. E não só isso, né? Tem algumas coincidências aí, que daí podem ser coincidências ou não, que as pessoas estão querendo amarrar em algum lugar, mas, por exemplo, o Pokémon que ele tem ali no Twitter é o Pokémon número 286. E 286 também é o número de tweets que ele tem naquela conta. 286 também é o código de você negar alguma coisa no plano de saúde, quer dizer, o plano de saúde negar algum tratamento para você lá nos Estados Unidos. E também é um provérbio da Bíblia que fala sobre pessoas ricas escrotas. Além disso, o Luigi foi pego a 286 quilômetros da cena do crime na Pensilvânia. Essas coisas todas podem ser uma coincidência? Podem, mas aí fica aí a critério de você. Então, vamos para as teorias que a gente tem até agora do que as pessoas acham que pode estar acontecendo ou não, tá? Tem algumas pessoas que acreditam que o Luigi simplesmente não é a pessoa que cometeu o assassinato. Tem muita gente que diz que a pessoa que apareceu nas primeiras imagens divulgadas pela polícia, quando eles ainda estavam buscando o suspeito, né, não é a mesma pessoa que o Luigi é, porque aquela pessoa teria uma sobrancelha aqui mais divididinha, o Luigi tem quase que uma monocelha, e que essa monocelha não poderia possivelmente ter crescido tão rápido assim. As pessoas acham que eles têm traços um pouco diferentes. Não só isso, mas também é dito na internet que não faz sentido ele estar com a arma ali a 286 quilômetros de distância da onde foi cometido o assassinato. Por que ele estaria com essa arma? Por que ele estaria andando com esse manifesto? E todas essas coisas teriam sido implantadas ali pela polícia para eles terem alguém para culpar. Além disso, as pessoas também ficam se perguntando de como eles conseguiram essas impressões digitais em Nova York, um lugar super movimentado, quando ele estava usando luvas. Como é que eles conseguiram achar impressões digitais num negocinho de proteína, numa barrinha de proteína? Acho muito improvável. Então tem muita gente na internet que acredita que ele tá sendo falsamente incriminado. Particularmente, eu acho difícil, tanto por todas essas coisas que a gente já sabe dele, que estão na internet, né, de informações, e também até pela reação que ele teve. Por exemplo, tem um vídeo ali onde ele tá sendo levado, não sei se pra uma audiência ou se tá sendo transferido de um lugar pro outro,
onde ele começa a gritar ali com os repórteres, dizendo que não dá pra entender muito bem o que ele tá falando, mas ele fala alguma coisa como que isso que tá acontecendo é um desrespeito à inteligência das pessoas dos Estados Unidos da América. Então, assim, me parece que realmente faz todo sentido que seja ele, né? De tudo que a gente encontrou na internet. Ele é um programador, ele é inteligentíssimo, falaram que ele tem um QI de mais de 130. Enfim, é uma pessoa que seria completamente capaz de programar tudo isso e tem a motivação também, né, pra fazer tudo isso. Mas tem uma segunda teoria também. Tem algumas pessoas que não acreditam que tenha sido um funcionário do McDonald's que tenha chamado a polícia. O que as pessoas falam é que aqueles sistemas, sabe, aqueles totens do McDonald's, eles têm um sistema de câmera, um reconhecimento facial. E que a polícia teria tido acesso a esses totens e com essas ferramentas de reconhecimento facial teriam encontrado ele. Eles acham que seria muito improvável que um funcionário do McDonald's, uma pessoa que está ali prestando atenção em várias outras coisas, fazendo várias outras coisas, teria reparado nele a ponto de considerar chamar para a polícia. Eles acham que isso está sendo só uma desculpa para encobertar o fato de que a polícia americana estaria usando esses sistemas de câmera de propriedades privadas, né, de estabelecimentos, para vigiar a população. Mas aqui, o que eu acho mais interessante de tudo nesse caso é o grande apoio que o Luigi está fazendo. Não só tem 1 zilhão de memes dele na internet e todos enaltecendo ele ao máximo. Tem até camiseta sendo vendida, que foi proibido, inclusive na Amazon, eles estão tirando essas camisetas de circulação. Inclusive, o New York Times, não entendendo o que está acontecendo, botou no editorial para as pessoas, os jornalistas do New York Times, isso obviamente não era para vazar, né, mas acabou vazando, que não era mais para eles divulgarem fotos do Luigi. Claramente o objetivo é tentar fazer com que as pessoas não associem, né, não coloquem a imagem deles de um cara bonito com a imagem do cara do assassino. Mas já é tarde demais, porque as imagens todas que circulam na internet, em sua grande maioria, não são imagens de agora, são as imagens dele da rede social, de amigos que postaram, de coisas que ele postou na internet. E como eu disse, se você acha realmente que é só porque ele é bonito, é porque você não conseguiu entender de onde está vindo isso. É dito que os CEOs, os bilionários todos dos Estados Unidos, estão muito nervosos com o que tá acontecendo. Tão nervosos que uma mulher, numa briga no telefone, sabe, com um atendente do telemarketing, ela citou o tal do Deny, Defend, Depose, que é as palavras que estavam nas balas, né, que ele usou para assassinar o CEO e que são referentes a um livro que fala justamente sobre os planos de saúde nos Estados Unidos, né. Ela falou essas palavras pro atendente de telemarketing numa ligação e disse: vocês são os próximos. E isso já foi o suficiente para ela ser presa. Ela tá presa agora, nesse momento, pode pegar até 15 anos de prisão e foi colocada uma fiança para que ela saia de $100 mil, que as pessoas estão achando um grande absurdo, porque ela só falou palavras para uma empresa, não foi nem para uma pessoa específica. E muita gente tem comparado isso, por exemplo, com casos onde um ex-namorado abusivo ou algo do tipo ameaça a pessoa várias vezes e nada é feito pela polícia. E uma mulher que, numa ligação de telemarketing, falou isso para um atendente para uma empresa, que é uma entidade, não é nem para uma pessoa específica, foi presa com uma fiança absurda. Então essas são as informações que a gente tem até agora e é o que você precisa saber para você entender o caso do Luigi Mangione. Agora a gente precisa falar do Jay-Z. O Jay-Z foi a primeira celebridade citada em um processo em conjunto com o P. Diddy. Vocês se lembram que um tempo atrás a gente falou sobre todos os casos, né, que o P. Diddy estava sendo acusado. Em um desses processos, que mencionava uma celebridade feminina e uma celebridade B masculina, foi finalmente revelada a identidade de quem seria essa celebridade B. O caso em específico é um caso onde uma menina de 13 anos que estaria ali na porta do VMA, teria sido levada pelo motorista do P. Diddy pra uma after party na casa dele. O motorista teria dito que ela era exatamente o que o P. Diddy estava querendo. Ela foi levada lá, ela teria sido drogada e teria sido sexualmente, tanto por essa celebridade B masculina desconhecida, quanto pelo P. Diddy, enquanto essa celebridade feminina assistia. A celebridade feminina
não foi identificada. Tem muita gente fazendo teorias na internet de que poderia ser a J.Lo, por exemplo, mas não foi mencionado em nenhum momento quem seria essa pessoa. Tem teoria na internet também dizendo que pode ser que essa pessoa, essa celebridade, tenha feito um acordo. Porque depois que o Jay-Z foi citado, ele soltou na mídia uma nota onde ele dizia que o advogado, o Busby, que é o advogado que está cuidando de todos esses casos, são mais de 100 casos, agora eu não me lembro exatamente quantos são, mas são muitos os casos que ele está lentamente entrando, né, na justiça com todos esses casos, que ele teria tentado extorquir o Jay-Z antes, né, falando que se ele não concordasse em fazer um acordo, em pagar um dinheiro para essa pessoa, que ele então seria citado nesse processo judicial. O processo, ele tá no civil, ou seja, é um processo onde a vítima ganharia dinheiro, mas o Jay-Z não seria preso. E aí nessa nota, o Jay-Z também falou que o cara tá tentando extorquir ele, que ele tá fazendo isso só pelo dinheiro, e que então, se ele realmente fez isso, que o Busby tá falando que ele fez, que o Busby deveria colocar ele no criminal, que aí ele iria preso, e não no civil só pra ganhar dinheiro. E aí a internet tá muito dividida. Tem gente que acredita que o Jay-Z colocou o pau na mesa quando ele fez esse anúncio, né? Que ele jamais falaria pra ser colocado, então, no criminal, que é pra ver mesmo se fui eu, então, né? Que ele deve ter muita certeza que não tem provas, que não foi ele mesmo que fez. E tem gente que acredita que isso é uma estratégia de PR, né? De relações públicas. De tentar se colocar de uma forma que as pessoas vão ter muita certeza que você não se colocaria desse jeito se isso realmente tivesse acontecido, né? Que é uma estratégia de você se posicionar ali, de você dizer que essa pessoa tá mentindo, justamente pra reverter a opinião pública a seu favor. Então tá muito dividido o que as pessoas na internet acham. A Forbes, inclusive, pegou esse post, né, que o Jay-Z teria feito falando sobre o caso e destrinchou, nomeando cada estratégia que uma pessoa de relações públicas poderia estar se utilizando justamente, né, para reverter a opinião pública no momento de crise. Entre essas estratégias que a Forbes mencionou, essas estratégias, né, para você descredibilizar a pessoa e, enfim, fala que é para você desafiar o acusador, que é exatamente isso. Então me coloca no criminal, se você acha que eu fiz isso mesmo, vamos ver. Outra estratégia é você se humanizar, então quando ele menciona a Beyoncé, quando ele menciona a Blue Ivy, tudo isso é pra ele se humanizar, se colocar ali, olha, eu tenho uma família, etc. Outra estratégia seria bancar a vítima. Quer dizer que isso é uma tentativa de extorquí-lo. E não só isso, mas também quando ele fala da onde ele veio, da onde são as raízes dele, tudo isso é uma estratégia. E tudo isso enquanto o presidente Lula teve que ser internado para fazer alguns procedimentos por conta de uma hemorragia no cérebro que ele teve. O que foi divulgado pra gente até agora é que isso foi decorrente a um acidente que ele teve algumas semanas atrás, causou essa hemorragia que eles identificaram. Ele teve que fazer um procedimento primeiro para drenar o sangue, depois ele fez ainda um segundo procedimento para colocar um catéter para evitar que tivessem novos sangramentos. Eles disseram que os procedimentos foram todos feitos com sucesso, que ele vai ficar internado ainda por mais algum tempo, mas não foi transferido, por exemplo, ele continua sendo presidente, não passou o cargo pro vice, né? Poderia ter sido feito isso, não foi feito. E que daqui a pouco ele já tá de boa de novo. Isso é o que foi passado pra gente. Muita gente tá falando que é uma coisa um pouco grave, né? Ter qualquer tipo de sangramento intracraniano é uma coisa que é um pouquinho grave, mas parece que deu tudo certo. E aí aqui, eu preciso dizer que eu vou ignorar todo esse bafafá dessa mulher no avião, porque eu não aguento mais essa história. Puta rolê chato, até o Fantástico fez reconstrução da cena, como se fosse um crime. Meu Deus, não tem mais nada pra ser falado, graças a Deus, depois apareceu esse negócio do Luigi, porque não aguentava mais as pessoas falando de mulher no avião. Ai, foi muito sofrido pra mim. Era muito chato. Era muito chato. Muito chato. Vocês precisam de assuntos melhores pra serem comentados na internet, viu? Porque senão tem um treco. E aí aqui, eu também quero terminar esse vídeo com uma última notícia, que também não é muito legal. A gente viu a queda do governo da Síria nessa semana, né? Um governo aí que já era uma ditadura de 13 anos, foi deposto por rebeldes. E nesse momento de tensão aí, de fragilidade no governo da Síria, até agora, até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, Israel já atacou a Síria, bombardeou mais de 480
vezes. Então, assim, a guerra que a gente tá vendo no Oriente Médio definitivamente não vai se restringir só a Gaza, também não vai se restringir só ao Líbano, como a gente já sabia que estava acontecendo, né? Ela vai se alastrar cada vez mais. E Israel tá sendo acusado de se aproveitar justamente de um momento de fragilidade do governo de um país para atacá-lo. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo.